E aí galera, nós estamos aqui mais uma vez. Eu hoje vou dar uns bizus para vocês sobre tipos de sujeito. Vamos lá? Conforme nós vimos já, a gente está trabalhando a morfologia e a sintaxe, a morfossintaxe. A morfologia estuda as 10 classes gramaticais, vocês estão vendo aqui, ó, substantivo, adjetivo, pronome, todos eles. E cada palavrinha dessa pode exercer uma função sintática em particular. O substantivo, por exemplo, ele pode ser tanto o sujeito como ele pode ser complemento de verbo. Por isso é que a gente estuda a morfologia e a sintaxe. Pois bem, a gente aqui está trabalhando com a sintaxe. Então nós temos os vários tipos de sujeito. Vejam que nós vamos começar com os dois mais simples, o sujeito simples e o sujeito composto. Arthur, tu sabe qual é a diferença entre um sujeito simples e um sujeito composto? Sujeito simples é o cara simplesão, e sujeito composto é o cara que tem um posto. Dono de um posto ali, né? Eu perguntei sintaticamente, não semanticamente. Tudo bem, vamos em frente. Gramaticalmente, um sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. E o sujeito composto é aquele que apresenta dois núcleos. Pois bem, olha só, você já sabe que para identificar o sujeito, nós temos que primeiro identificar a ação verbal. Olha só, a ação é comprar. Sabe quando identificar um verbo, Arthur? Sabe? Eu me esqueci. Eu me esqueci. Uma palavra é verbo quando você consegue conjugar. Lógico, ó. Eu, meu, tu, meu, ele, meu, não dá para conjugar. Eu, avô, tu, avô, não dá. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Ah, isso aqui é um verbo. Pois bem, o verbo é um elemento muito importante, porque é ele que me diz que é um sujeito da oração. Cuidado, porque muitas vezes aqui nós estamos trabalhando com a ordem direta da oração, mas nós vamos ver aqui outras situações. Pode ser que a oração esteja em ordem indireta, ou seja, em vez de dizer meu avô comprou um bolo, eu posso dizer um bolo comprou meu avô. Eu vou entender que foi o bolo que comprou meu avô, só se você tiver problemas mentais, né? Lógico que não, bolo não compra ninguém. Adriano, por que eu inverteria essa ordem da oração? Por vários motivos, para deixar o texto mais estético, numa narrativa, ou numa poesia para respeitar a rima, por exemplo. Digamos que um verso anterior, eu terminei em o. E eu quero rimar. Então eu digo, comprou um bolo meu avô, para rimar com o verso anterior. Então eu posso fazer isso na língua portuguesa. Pois bem, vamos tratar de ordem direta. Vejam que o sujeito, não importa se ele esteja na ordem direta ou na ordem indireta, ele é o assunto do verbo. Você pergunta aqui, quem foi que comprou? Sobre quem esse verbo comprar está se referindo? Está na cara que foi o avô. Aí você vai dizer, mas o sujeito é avô? Não, o sujeito é meu avô. O sujeito... todas as palavras que fazem parte do assunto do verbo. No caso aqui, o sujeito é formado por um pronome possessivo e um substantivo. Veja que eu estou falando de morfologia. Ó, avô é substantivo, meu, pronome. Os dois juntos formam a função sintática sujeito. E sujeito simples porque só tem um núcleo. O núcleo é a palavra avô. É a parte mais importante e representada pelo substantivo. Você percebe, por exemplo, que se eu tirar a palavra avô, a oração fica meio estranha. Meu comprou um bolo. Percebe que se eu tirar o meu, avô comprou um bolo. A gente percebe que falta uma coisinha, mas a oração é inteligível. Portanto, ele é chamado de núcleo, só tem um núcleo, sujeito simples. Já no caso, meu avô e minha avó se amam, vejam que eu pego o verbo é amar. Sobre quem o verbo amar está se referindo, Arthur? Sobre quem? Meu avô e minha avó. Perfeito. Então, quem é o sujeito dessa oração? Meu avô e minha avó. Perceba que esse sujeito é formado por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Um pronome, um substantivo, uma conjunção, que serve tanto para ligar orações como elementos da mesma função sintática, que são os dois aqui, ó, os dois núcleos do sujeito. Ó. O i está ligando os dois. Então, a conjunção também serve para isso. Minha, pronome, e avó, substantivo. Essas 5 palavras estão formando o sujeito. Ela tem 2 núcleos, porque ela tem 2 palavras importantes, 2 substantivos, avô e avó. Portanto, eu digo que o sujeito é composto. Muito bem. Veja um detalhe. Adriano, esse si, ele não faz parte do sujeito, não? Não, meu filho dos outros, faz não. Vejam que o si é um pronome, isso aqui a gente vai estudar depois. Os termos integrantes da oração. Ele é um complemento do verbo. Quem ama, ama alguém, alguma coisa. Às vezes até algo. Mas
Vejam que o se é um pronome que está... Por que ele é um pronome? Olha só a morfologia. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um nome. Ó, pronome acompanhando o nome, ó, para dar ideia de posse. Esse se ele não acompanha. Ele simplesmente representa os dois núcleos. Ou seja, é um pronome reflexivo. Esse se é o complemento do verbo. Veja que o verbo é transitivo direto. Verbo porque é uma ação verbal, indica uma ação. Transitivo porque quem ama algo, alguma coisa ou alguém. A mensagem tem que transitar. E direto porque entre ele e o complemento não há preposição. Portanto, o verbo transitivo direto. E como se chama o complemento do verbo transitivo direto, Arthur? Objeto de... O complemento do verbo transitivo direto se chama objeto de... Direto. Ai, eu ia jogar um objeto direto na tua cabeça agora, não é possível. Pois bem, depois a gente vai ver isso aqui com bastante calma. São os pronomes funcionando como complementos verbais, né? Tem várias atividades, várias questões sobre isso. Mas vamos nos ater primeiro aos sujeitos. Vamos agora a um novo tipo de sujeito. O oculto, ou desinencial, ou elíptico. O Arthur não está entendendo bem porque que o complemento do verbo. O sujeito entendeu, né? Uhum. O sujeito é a ação do verbo. Quem foi que comprou, Arthur? Meu avô. Então é o sujeito. É. Quem é que se amam? Meu avô e minha avó. Então o sujeito. Vamos agora para o predicado. O verbo, veja, Arthur, se eu disser simplesmente, Arthur, eu comprei. Essa mensagem era completa? Tá percebendo que ela tem que transitar? Sabe o que é trânsito? Trânsito é movimento. Isso, tem trânsito de automóvel, tem trânsito de pessoas e tem trânsito de ideias, de pensamentos. Se eu chegar para ti e disser assim, eu comi, é a mensagem completa? Eu tenho que dizer o que foi que comi, né? Então isso é um verbo transitivo. Veja que um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Se eu disser assim, Arthur, o presidente da Rússia morreu. Eu preciso dizer mais alguma coisa para tu entender que ele não está entre nós? Eu preciso dizer de que ele morreu, quando que ele morreu, por que ele morreu? Não, um verbo intransitivo. Perfeito. Depois a gente comenta mais sobre isso. Mas tá vendo, ó, por que ele é transitivo, Arthur? Porque eu posso parar a mensagem e comprar? Posso? Não. Então ele tem que transitar. É. E ele pode transitar de duas maneiras. Ou sem preposição ou com preposição. Quem são as preposições, Arthur? Ó, de, para, com, a... Só algumas, né? Tem várias outras aí. Mas vejam, se eu disser... Olha aí, Arthur, ó. Eu acredito. Essa mensagem tem sido completa, Arthur? Não. Não. Veja o verbo acredito. Ele está se referindo a quem, esse verbo, nesse contexto? Eu. Então, eu é o sujeito. Isso, um sujeito formado não por um substantivo, mas por um pronome substantivo, porque ele está substituindo uma pessoa que é o Adriano. É. Aí, ó, verbo, acredita é verbo? É. Sim. Eu acredito. A mensagem pode parar aqui? Não. Então ela tem que Tem que transitar. Transitar. Perfeito. Mas quem acredita, tu acredita? Em algo. Olha só, acredita em. Quem é esse cara? Uma preposição. Então, ele transitou direto ou indiretamente? Agora ele transitou indiretamente. Então, eu acredito em Deus. Só para colocar um exemplo bem comum. Uhum. Em Deus é complemento do verbo, então ele é chamado de objeto indireto. Perfeito. Os complementos, já que comprou, ele um é preposição ou um é um artigo indefinido. Pode ser um numeral, mas aqui está mais para artigo indefinido. É preposição? Não. Então ele transitou diretamente. E é fácil, ó, não é direto? Então o objeto aqui é direto. Aqui não é indireto? Então o objeto aqui é indireto. Entendeu? Uhum. Show. Vamos agora para o sujeito oculto. Conforme vocês podem ver aqui, eu tenho duas orações. A primeira é gosto de mel. Quem é o verbo, Arthur? Gosto. Show. O verbo é gosto. Sobre quem gosto está se referindo, Arthur, nesse contexto? Quando eu digo gosto? Do mel. Não, mel é do que é gostar. O mel é o que eu gosto. Eu estou dizendo quem é o agente dessa ação. Quem é que está gostando? Quando eu estou falando contigo, eu sou teu pai. Eu digo assim, Arthur, eu gosto de mel. A própria pessoa que fala, ó. Gosto só pode ser o quê? Primeira pessoa. Gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos. Vós gostais. Eles gostam. Perfeito. Então olha só, se eu digo assim, João e Pedro
são irmãos, vírgula, gostam muito de mel. Quem é que gosta de mel? O João e o Pedro. Perfeito. Só que, olha só, cuidado. Gosto e gosto. É verbo, Arthur? É. Se eu disser simplesmente para ti, Arthur, eu gosto, essa mensagem tem sido completa? Não. Não, então tem que Tá. Tem que transitar, certo? Agora, quem gosta, gosta... De algo. Isso é uma preposição. São. Chama de indireto, Arthur, porque entre o verbo e o complemento tem sempre alguma coisa no meio. Ah, sim. Quando eu digo comi bolo, tem alguma coisa entre o verbo e o complemento? Não. Então é direto. É direto. E quando eu digo, mesmo que eu diga comi o bolo, esse O tem alguma coisa a ver com o verbo ou esse O é indicando que o bolo é masculino, está no singular, não é um artigo? Então ele não tem nada a ver com o verbo, ele tem a ver com o substantivo. Então mesmo assim ele transita direto, ó. E como é que se chama? Objeto de? Direto. Certo. Agora, entre o verbo gostar e o substantivo mel, sempre vai aparecer esse de. É por isso que ele chama de indireto. Qualquer coisa que eu coloque aqui, o de vai ter que estar aqui, porque o de não tem nada a ver com mel. O de é uma referência, é um pedido do verbo gostar. Faz uma frase com o verbo gostar sem usar a preposição de. Esse bolo, tem de? Não. Tem. De, de. vezes. Gosto daquela garota, tem de? Tem. De, mais aquela. Então, toda vez que você usar o verbo gostar, vai aparecer a preposição de. Por isso que é chamado de transitivo indireto. Como é que se chama o complemento do transitivo indireto? Objeto? Indireto. Perfeito. Então, de mel é chamado de objeto indireto. Já em comi o bolo, ou comi um bolo, vai ser chamado de objeto direto. O bolo e comi vai transitivo direto. E comi se refere a quem? A pessoa que fala. Eu. Então, isso aqui é um sujeito oculto. Tá vendo por que aquele é oculto? Elíptico. Por quê? Porque está escondido. E desinencial. Por quê? Porque a desinência, ó, esse O é chamado de desinência número pessoal. Indica o número singular. E a pessoa, quais são as pessoas do discurso, Arthur, num verbo? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Do singular e depois tem mais. E é por isso que é chamado de desinencial, porque é a desinência que me indica quem é o sujeito. Agora, vamos com cuidado para essa segunda oração, Arthur. Ó, dá para ver aí bem direitinho? Olha só. Eles entraram e saíram. Dá para ver, Arthur? Foca. Dá para ver. Quantas orações eu tenho nesse período? O que é frase? Qualquer enunciado de sentido completo. Que não necessariamente tem um verbo. Se eu disser assim, bom dia, você entende. Se eu disser boa noite, você entende. Se eu disser boa tarde, você entende. Só um sintagma não tem verbo. Então isso é uma frase. Se eu disser, eu desejo a você uma boa noite, eu tenho aí um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu desejo a você uma boa noite e que você seja muito feliz. Tenho dois verbos. Então agora eu tenho um período. Eles entraram e saíram. Como é que eu sei quantas orações tem no período? É só contar o número de verbos. Quais são os verbos aqui, Arthur? Vamos me ajudar? Entraram e saíram. Tenho dois verbos. Então eu tenho um período composto. Certo? Período composto por coordenação. Olha aqui a conjunçãozinha aparecendo de novo. Ó. Ela separa tanto orações, como separa também termos da mesma função sintática. Aí o Arthur me fez uma pergunta importante agora. Que pergunta linda, Arthur. Eu estou orgulhoso de ti. Pai, e por que não tem vírgula? Caracoles, Arthur, tu é show de bola, cara, tu é meu orgulho. É o nome da língua portuguesa, esse caba. Boa pergunta, Arthur. Não tem vírgula, sabe por quê? Porque o sujeito do primeiro verbo e o sujeito do segundo verbo são a mesma pessoa. Quem foi, saiu, Arthur? Eles. Quando a oração coordenada inicia um período coordenado sindético, se tiver sujeitos diferentes, vai ter que ter vírgula. Por exemplo, eles entraram e elas saíram. Nesse caso, ó, a vírgula é obrigatória. Por quê, Arthur? Quem foi que entrou? Eles. Quem foi que saiu? Elas. São sujeitos diferentes? Então a vírgula é obrigatória. Beleza. Mas não é por aí que eu quero. Por enquanto vamos nos ater aqui. Não tem vírgula, o sujeito é o mesmo. Quem é? São duas orações. Como ele só aproximar um pouquinho. Meu cabelo está despenteado? Tá despenteado. Então olha só. O que foi que tu não entendeu disso? Eu não sei o que eu não entendi. Entendeu alguma coisa? Não, eu entendi que se tivesse outra... Ó, ele comeu bolo,
Eita. E Ela pudim. E bebeu água. É, pronto. Eu Aí tem que, água. aí tem que ter vírgula. Tipo, Por quê? ele comeu... Ó, se tivesse um ela, teria que ter vírgula, né? Show de bola, você entendeu tudo, brother. Perfeito. Aqui não tem vírgula, porque quem comeu o bolo foi a mesma pessoa que bebeu água. Agora, se eu disser ele comeu o bolo e ela bebeu água, teria que ter vírgula, porque são sujeitos diferentes. Perfeito, isso. Ah, entendi agora. E quem é o sujeito de comeu? Quem foi que comeu, Arthur? Ele. Ele, sujeito simples, da primeira oração, certo? Mas nós temos uma segunda oração, não temos? Temos. Quem é que é o sujeito do segundo verbo, Arthur? Ela. Nesse caso é. Mas digamos que seja a mesma pessoa, tira a vírgula. Ele comeu bolo e bebeu água. Certo? Agora não tem vírgula, o sujeito é o mesmo indivíduo. Quem é o sujeito que bebeu, Arthur? Ele também. Semanticamente ele, mas sintaticamente não é. Sintaticamente ele é um sujeito oculto. Olhem só, cuidado com essa pegadinha. Em concurso colocam muito isso. Por exemplo, Mário, vou colocar um nome pessoal para explicar melhor. Mário comeu bolo e bebeu água. Aí o que o cara faz no concurso? Ele circula o verbo beber e coloca lá. Classifique corretamente o sujeito da segunda oração ou o sujeito do verbo sublinhado, do verbo destacado. Coloque em negrito, coloque em itálico. E aí ele coloca letra A, sujeito simples. Letra B, sujeito composto. Letra C, sujeito oculto, elíptico. Aí, ó. Muita gente vai fazer o seguinte. Quem é o sujeito que comeu? Mário, não é Arthur? Só é um núcleo. Então, sujeito simples. Só que a questão não está pedindo o sujeito do verbo comer. Ela está pedindo a classificação do sujeito do verbo beber. O sujeito aparece, Arthur, aqui? Não. Não. Se ele não aparece, então é desse jeito, ó. Culto. Elíptico ou desvencial. A mesma coisa para cá, Arthur, ó. Eles entraram e saíram. Assim, o cara sublinha lá e saiu. Aí diz assim, classifique corretamente o sujeito do verbo sublinhado. Saíram. Aí simples, composto ou oculto, Arthur? Oculto. Show de bola, você entendeu. E o sujeito, e classifica o sujeito do verbo entrar? Ah, ele. Certo, que é classificado como? Simples, composto ou oculto? Ah, simples. Perfeito, então simples desse cara aqui e desse cara aqui. E oculto. Oculto desse cara aqui e desse cara aqui. Beleza? Tira uma dúvida, eu tava pensando aqui, tipo, no caso, o Mário, ele comeu bolo e bebeu água. Sim. Aí, tipo, o sujeito oculto do bebê, seria tipo ele, algo do tipo? Perfeito, você entendeu exatamente. É para isso que existem os pronomes, para a gente não repetir demais. Eu ficaria muito estranho se eu dissesse assim, Arthur, o Mário comeu um bolo, o Mário bebeu água, depois o Mário foi para casa, aí o Mário falou isso, o Mário... Já entendeu? Porque esses são os valores semânticos do uso dos sujeitos. Então você está escrevendo um texto, você colocou demais o sujeito, usa um pronome, ele, são os elementos de referência que você vai utilizar. Eles podem ser usados através de pronomes, eles podem ser orações, como a gente viu, exatamente para isso. Então, tipo, no meu texto, eu posso usar o sujeito oculto, né? Não só pode, como deve, para o teu texto ficar mais fluido, para ficar mais à vontade, para ficar mais agradável. E olha só, não só no texto que você está escrevendo, quando você estiver falando também, em público principalmente, né, dando um recado, evite esse sujeito simples, usado frequentemente. Dá pra ter usado uma monte de vezes naquele pedacinho de livro que eu tava fazendo? Sim, mas é para isso que os rascunhos servem. Vamos para outro sujeito agora, que é o sujeito indeterminado. Esse tem algumas particularidades que depois eu quero ver com vocês. O sujeito indeterminado, ele é utilizado quando o emissor da mensagem ou não quer ou não pode, por algum motivo, identificar quem é o autor daquela ação verbal, sobre quem a ação verbal se refere. Ele acontece em algumas situações. Vejam aqui a primeira. Verbo na terceira do plural, quando não conseguimos identificar o sujeito da ação. Perceba que comeu o bolo, se eu disser, eles comeram bolo e beberam água. Perceba que beberam está no plural, mas não é sujeito indeterminado, porque nesse caso eu sei quem foi que comeu, porque é eles, e se eu falo eles é porque é um pronome, ele tem que ter uma referência, não se pode usar um pronome sem referência antes. Eu não posso chegar para ti e dizer assim, ele quer falar contigo, Arthur. Não. Eu só posso usar o ele quando eu tiver um referencial. Eu encontrei com o Cauã lá fora e ele disse que quer falar contigo. Agora eu sei quem é esse ele. Então,
não pode ser indeterminado quando você sabe, determina quando é o sujeito. Não é o caso, por exemplo, digamos que às vezes na sala de aula é muito comum alguém chegar e dizer assim, professor, esconderam minha caneta, esconderam meu lápis. Quando alguém diz esconderam meu lápis, Arthur, ele coloca o verbo no plural porque ele acha que foi um monte de gente que praticou a ação ou porque ele está querendo deixar bem claro para o interlocutor que ele não identificou quem foi que praticou a ação. Que ele não identificou. Esconderam meu lápis, eu não sei quem foi. Então, é o verbo na terceira pessoa do plural quando não se identifica o agente da ação. Então, isso é um caso de sujeito indeterminado. E vamos ao verbo, Arthur. Esconderam. Eu escondi. É mensagem completa, Arthur? Não. Esconderam, verbo, Arthur. Ele é transitivo, ele é intransitivo, Arthur. Sabe. O verbo esconder não está pedindo complemento? Quem esconde não esconde algo, alguma coisa, e alguns até alguém. Então ele é transitivo. E ele é transitivo direto ou indireto, Arthur? Olha aqui, ó. Meu é um pronome possessivo. E como é que se chama o complemento do verbo transitivo direto? O objeto só pode ser direto. Não tem perigo de um verbo ser transitivo direto e ter um objeto indireto, não, cara. Se ele é direto, o objeto é direto. Se ele é indireto, o objeto é indireto. Beleza. Estavam te procurando, Arthur. Tu sabe quem foi? Não. Estava. Então também, ao verbo na terceira pessoa do plural. Tu entende por que o verbo está na terceira pessoa? Qual é a terceira pessoa do plural, Arthur? Eles. Perfeito. Então se refere a várias pessoas. Só que eu não sei aqui pelo contexto quem exatamente são essas pessoas. Então sujeito indeterminado. E quem eles estavam procurando. E quem está procurando algo. Alguém ou alguma coisa. Que é quem? O pronome oblíquo. Ó. Ele é um complemento do verbo. Isso aqui é uma locução verbal. A locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal é quem indica a predicação. Quem procura alguma coisa ou alguém. Então ele também é verbo transitivo direto. Quem é que ele estava procurando? O T, perfeito. Então ele vai funcionar aqui. Olha só o negado do pronome oblíquo funcionando como objeto direto. Beleza? Tem outro caso também em que o sujeito é indeterminado. É quando a gente coloca o verbo na terceira do singular dessa vez, acompanhado de si, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Porque é ele que indica que o sujeito aqui é indeterminado. Ele mesmo já está dizendo isso. Quando eu digo assim, ó, vive-se melhor em Fortaleza do que em outro estado. Quando eu digo vive-se melhor, eu não estou determinando alguém. Perceba que a função semântica do sujeito indeterminado, nesse caso, é exatamente dar uma generalização. Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer ser. Aqui em Fortaleza, para essa pessoa que está emitindo essa mensagem, é melhor viver. Vive-se melhor em Fortaleza. Sujeito indeterminado, se é índice de determinação do sujeito. E também, aqui no mesmo caso, precisa-se de empregados. Uma frase como essa não é importante saber quem precisa ou até mesmo é insignificante. Porque se eu tenho uma empresa e coloco uma placa precisa-se de empregados, está na cara que quem precisa é aquela empresa. Então nessa frase, precisa-se de empregados, ela não tem um sujeito determinado. Ela é uma indeterminação. Ó, precisa. O se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Aqui também, ó, índice de indeterminação do sujeito. Não tem sujeito. E quem vive, vive. Aqui é intransitivo. O sujeito é indeterminado, o verbo é intransitivo. E em Fortaleza é o lugar, portanto, o adjunto adverbial de lugar. E melhor, um advérbio de intensidade. Percebe que isso aqui tudo é predicado, viu, Arthur? Ó, quando o sujeito é indeterminado, e quando o sujeito é oculto também. Não aparece sujeito. Tudo que está lá é só predicado. O sujeito não está lá, né? Precisa-se de empregado. Agora veja só o verbo precisar. Quem precisa. Verbo transitivo. Porque eu posso chegar para ti, eu preciso. É mensagem completa? Não. Não. Então quem precisa de algo, alguma coisa. Não tem que transitar? Só que quem precisa de algo. Tá vendo que entre o verbo e o complemento tem uma preposição no meio? Então ele não é direto, ele é indireto. Então ele é indireto. E como é que se chama o complemento do verbo transitivo indireto, Arthur? Objeto. Direto? Precisa-se de empregados. De empregados é o objeto indireto. Perfeito. Então você entendeu. Beleza? E olha só. Vamos apagar aqui em cima.
E também vou colocar outra oração de sujeito determinado. Era-se feliz antigamente. Era-se feliz antigamente. Aí olha só, quem era? Quando eu digo era-se feliz antigamente, eu estou dando uma generalização. Eu não estou dando uma determinação para a ação desse verbo. Então também aqui é um índice de indeterminação do sujeito. E essa oração é uma oração de sujeito indeterminado. E quem é o predicado? A oração inteira. O sujeito não aparece, a oração inteira é o predicado. Só que é um verbo de ligação. Ser é um verbo que não indica uma ação praticada. É diferente de você comprar, de você precisar. Ser é uma ação que acontece pela própria natureza. É um verbo de ligação. E ele era o quê? Feliz. Isso aqui é chamado de predicativo. Antigamente, simplesmente uma adjunta adverbial de tempo. E aí é que eu queria um detalhe. Não confundam, olha só, com a seguinte situação. Alugam-se casas. Gente, isso aqui não é sujeito determinado. A primeira coisa que você percebe é que o verbo está no plural. Quando o sujeito é indeterminado, o verbo não pode ir para o plural. Você não pode dizer aqui, vivem-se melhor em Fortaleza, estaria errado. Precisam-se de empregados, estaria errado. O verbo não pode ir para o plural quando ele está com índice de indeterminação do sujeito. Por que ele não pode? Porque o se já indetermina, o se já generaliza. Se generaliza, eu não preciso colocar no plural, eu já tenho um se fazendo isso. Não é esse caso, galera. Sujeito, isso aqui é uma passiva sintética. É uma oração passiva com sujeito passivo sintético. Olha só. Alugam-se casas. O verbo está no plural. Por quê? Porque casas é o sujeito da oração. E como é que eu sei disso? Olha só. Esse se representa o verbo ser. Olha só. Isso aqui está numa voz passiva sintética. Eu posso transformar numa passiva analítica, transformando o se em verbo ser. Casas são alugadas. Casas são alugadas. É tanto que se casa vier no singular, aqui também tem que estar no singular. Aluga-se casa, porque casa é alugada. O verbo vai ficar no singular. Então, vejam que isso aqui é um caso de sujeito simples. Casas. Então não caiam nessa pegadinha, mas é fácil. Perceba que quando o se é índice de determinação do sujeito, eu não posso transformar no verbo ser. Feliz antigamente dois verbos ser que não vai dar certo. Vive-se melhor em Fortaleza. Em Fortaleza é vivido melhor? Não dá. Faz sentido. Precisa-se de empregado. De empregado é precisado? Não. Perceba que quando o se é índice de determinação do sujeito, você não pode transformá-lo no verbo ser. Já quando o se é um pronome apassivador, apassivador, porque eu estou na voz passiva. Percebam que, olha só, uma bem comum. Olha só, porque eu encontro de vez em quando aí pelo meio da rua, negada que coloca assim, faz-se unhas. Isso aqui tá certo? Não dá. Unhas são feitas. Isso aqui é uma passiva sintética. E veja que esse pode ser transformado no verbo ser. Então o certo seria fazem-se unhas, porque unhas são feitas. Beleza? E outro bizu, para terminar. Nota que isso aqui é um pronome apassivador. Esse aqui, pronome apassivador, que eu estou na voz passiva. Certo? Agora, bizu, isso acontece com verbos transitivos diretos. Ou seja, se um se vier com verbo transitivo direto, ele é um pronome apassivador, meu filho. Se você voltar nos outros exemplos, Arthur, se der pra gente voltar, você vai ver que vive, quem vive, vive, verbo intransitivo. Quem precisa, precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto. E é um verbo de ligação. Então, o sujeito determinado, o se, índice de determinação do sujeito, vai acontecer com verbos intransitivos, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Se for um verbo transitivo direto, ele é um pronome passivador. O se será um pronome passivador. Isso acontece com a voz passiva sintética. E dá para descobrir que se transforma o se no verbo ser. Então, alugam-se casas, amolam-se facas, porque facas são amoladas. Há situações na comunicação em que o agente da ação não tem por que existir, porque a própria ação indica ela por si. Os verbos indicam fenômenos meteorológicos. Quando eu digo choveu muito hoje, ninguém vai perguntar quem foi que choveu.
Né? O verbo chover já indica a mensagem por ele mesmo. Tem situações em que o verbo não indica uma pessoa. E quando isso acontece, quando ele dá uma ideia, e geralmente isso é uma generalidade, isso acontece com o verbo na terceira pessoa. Né? Choveu, terceira pessoa. Se eu fosse conjugar, e eu posso conjugar os verbos meteorológicos quando eles são metafóricos. Meus olhos choveram de raiva. Perceba que o verbo chover aí foi para o plural, mas está metafórico. Quando ele é numa situação meteorológica, uma situação literal, isso não vai acontecer. Tudo vai estar na terceira pessoa. Percebam, ó, tudo terceira pessoa. E tem situações que o verbo estar indica tempo, né? Ó, está cedo, são 2 horas. Nesse caso o verbo também é impessoal e nós não temos sujeito, porque ele indica uma circunstância, um momento, um tempo, uma situação meteorológica. Se eu disser, agora cuidado com o verbo fazer e com o verbo haver. O verbo fazer, quando indica tempo ou situação meteorológica, faz frio, faz calor, é oração sem sujeito também. Mas cuidado, faz 2 dias que choveu. Muita gente, Arthur, diz assim, fazem 2 dias que choveu, fazem 2 dias que eu não te vejo. Por que a pessoa coloca o verbo no plural? Porque para ela, o sujeito é 2 dias. Mas não, o verbo fazer aqui está indicando o tempo. 2 dias vai ser objeto direto de faz. Né? E o verbo fazer não pode ir para o plural. Então faz 1 dia que eu não te vejo, faz 2 dias, faz 3 dias, faz 1 milhão de dias que eu não te vejo. Mas nunca fazem. E a mesma coisa do verbo haver quando indicar, quando tiver no sentido de existir. Cuidado! O verbo existir, ele vai para o plural. Então veja que essa oração aqui, ó, você colocaria existiam 2 pessoas na sala. Olha só. Que existiam 2 pessoas. Sujeito do verbo existir. Certo? Já no caso, se eu colocar o verbo haver, havia. O verbo haver está tomando o lugar do verbo existir. Então, para os gramáticos, porque na verdade o verbo haver não era para ser usado como existir. Ele ficou sendo usado por existir numa evolução da língua. Quem sabe futuramente possa acontecer diferente, porque na fala mesmo muitas pessoas dizem, haviam muitas pessoas na rua. Eu vi mesmo muitos jornalistas esse dia dizer, haviam várias pessoas na fila. Não é haviam, pelo menos gramaticalmente ele não está fazendo, mas ele teve que fazer um vestibular, né? Graças a Deus que não caiu essa questão na prova dele. De qualquer forma, o verbo haver, quando tiver no sentido de existir, ele não pode ir para o plural. E também é um caso de oração sem sujeito. E o verbo haver aqui é transitivo direto, igual como vai fazer, e 2 pessoas vai ser o objeto direto dele. E o sujeito aqui é a oração sem sujeito, também chamado de sujeito inexistente. Então cuidado, havia 1 pessoa na sala, havia 2 pessoas na sala, havia 100 pessoas na sala, havia 1 milhão de pessoas na sala. Galera, para terminar, vamos dar uma olhada agora nas funções semânticas do sujeito. Vejam só alguns detalhes. Aqui eu tenho um poema de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mal, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Galera, olha só, isso aqui caiu numa questão de concurso público e também já foi usado no Enem uma vez. Veja que interessante. Eu quero que vocês passem além da dor. Deus ao mal, o perigo e o abismo deu. Quem foi que deu alguma coisa a alguém aí, Arthur? Dá para entender? Deus ao mal, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O céu foi espelhado em quem? Olha só que questão. Eu só vou entender isso aqui se eu entender sujeito e predicado. Olha só. Deus ao mal, o perigo e o abismo deu. Ele está perguntando aqui quem é o sujeito, quem deu o que a quem. E outra coisa, mas nele é que espelhou o céu. O céu foi espelhado em quem? Em Deus? Não, no mar. O bicho vai invocado. Será que foi? Pois vamos ver, vamos começar pelo verbo. Arthur, ó, deu. Aí eu tenho Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Quem é que deu algo a quem? Foi Deus que deu ou foi o mar e o perigo ou o abismo que deu alguma coisa para alguém, Arthur? Quem foi que deu? Deus. Deus. Então, ó, vamos colocar já na ordem direta, ó. Deus. Aí o verbo é quem? Deu, né? Deus deu. O que foi que ele deu, Arthur? Deu. Quem dá algo, alguma coisa a alguém. Olha o verbo dizendo tudo. Ó, o verbo, Arthur, é bitransitivo. Por que ele é bitransitivo? Eu não tenho um transitivo direto, não tenho um transitivo direto, Arthur. Tem verbos que pedem os 2 complementos. 2 complementos. Tem verbo que pede 2 complementos. Quando o verbo pede 2 complementos, ele é
Transitível. Ele pede um complemento que obrigatoriamente, Arthur, olha só o detalhe. Um complemento tem que ser direto, ou seja, sem preposição. E o outro tem que ser indireto, ou seja, com preposição. Quem é que está com preposição aqui? Quem é que está sem preposição? Olha, o perigo e o abismo está sem preposição, né, Arthur? Então ele é o objeto direto. Então ele deu o quê? Ele deu o perigo e o abismo. Não é, Arthur? Uhum. A quem ele deu o perigo e o abismo, Arthur? A quem ele deu? Ao mar. Perfeito, ele deu o perigo e o abismo ao mar. Olha só, Arthur. Então quem é o sujeito que deu, Arthur? Deus. Sujeito simples. O verbo é bitransitivo. O que foi que ele deu? O perigo e o abismo. Objeto direto. E a quem ele deu? Ao mar. Objeto indireto. Ou seja, Deus deu o perigo e o abismo ao mar, mas nele quem? Onde foi que ele espelhou o céu? No mar. Você estava certíssimo, Arthur. Né? E por que eu sei claramente que não é em Deus? Primeiro, que se fosse Deus, o ele aqui teria que estar com letra maiúscula por representar uma entidade divina, né? Mas pelo contexto que a gente vai estar lendo do poema desde lá do começo, ele está falando das grandes navegações, falando pessoa que, ó, o mar salgado, olha só, o mar é o elemento a quem ele começa a se referindo, é um vocativo, ó, o mar salgado. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Aí termina com outro vocativo. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, as coisas boas. Navegar é perigoso, mas vai me trazer muitas dádivas. É isso aí, galera. Se liguem. Na próxima aula a gente vai falar sobre predicado. Um abraço.